Será que o dólar realmente está perdendo a sua soberania no comércio internacional ou é apenas uma especulação da grande mídia? Então, se você quiser saber mais detalhes desse assunto, fica no vídeo. Bora para a vinheta. Bom, rapaziada, seja muito bem-vindo aqui ao Dose Econômica. Aqui quem está falando é o Eduardo e hoje a gente vai ver como de fato está a situação do dólar. Mas para isso a gente vai ter que voltar essa fita lá atrás. Durante o acordo de Bretton Woods, né? Foi aquele acordo feito por vários países, onde buscava determinar qual que seria o melhor sistema de pagamento entre eles. Na época havia uma ideia que se criasse um banco central geral chamado Bancor, e esse banco central emitiria moedas internacionais utilizadas pelos países para fazer suas transações econômicas. Essa foi uma ideia defendida pelo Keynes. Só que não vingou, ele perdeu na queda de braço por um cara chamado Harry White, que foi o cara que criou o padrão dólar. E como é que era o padrão dólar? Eram 35 dólares para uma onça Troy de ouro, que era o mesmo que 31,104 gramas de ouro. E além disso, os países indexariam sua moeda no dólar através de um câmbio fixo, sem contar que fariam as suas transações econômicas na moeda norte-americana. Só que isso aí vingou até lá em 1971, durante o governo Nixon, onde ele começou a perder força política, principalmente devido à guerra do Vietnã. Então ele fez o que era conhecido como o choque do Nixon, né? Que ele abandonou essa indexação do dólar perante ao ouro e o dólar não teve mais nenhum tipo de lastro. Mas até hoje ainda o dólar é usado nas negociações entre os países, né, principalmente pelas condições macroeconômicas dos Estados Unidos e também pelo acesso e pela transparência aos seus mercados, mas principalmente pelo amplo mercado de títulos da dívida pública dos Estados Unidos, que é o maior mercado de títulos públicos do mundo e também é o mais seguro. Então o que acontece? Muitos países têm dólares em reservas, eles pegam esses dólares e não deixam encostado. Eles vão lá e compram títulos da dívida pública norte-americana como um meio de se proteger de eventuais choques econômicos. Então isso é uma atratividade a mais do dólar. E os norte-americanos têm duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que eles podem incorrer em grandes déficits sem se preocupar em ter uma crise cambial. E diante dessa situação surgiu até um termo lá em 1960 de um francês chamado Valéry Giscard, o qual ele falava que era o privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Eles iam utilizar esse artifício para trazer benefícios econômicos diante da predominância do dólar. E a segunda grande vantagem dos Estados Unidos é pelo fato das sanções econômicas, como a gente viu nos últimos anos, aí no caso da Venezuela, no caso do Irã, e agora nos últimos 2 anos no caso da Rússia, inclusive excluindo a Rússia do sistema SWIFT, que é um sistema de pagamento internacional entre bancos. Então, diante dessa situação, o que está acontecendo? Muitos países estão começando a ter medo que eles podem também sofrer sanções econômicas. Então, o que eles resolveram fazer? Negociar em moedas alternativas. A gente vê o caso aqui do Brasil com a China negociando em renminbi, que é a moeda chinesa. A gente também está vendo o caso da Rússia negociando com a China e a Índia fora do sistema SWIFT. A gente vê também um outro exemplo aqui, que é o caso dos Emirados Árabes negociando com a Índia na moeda indiana chamada rúpia. E o caso mais emblemático aqui é o caso do bloco econômico chamado ASEAN, que é um bloco econômico entre países do Sudeste Asiático. E eles negociam entre as suas próprias moedas, fazendo com que as liquidações das negociações sejam feitas numa carteira digital. Mas e aí, será que realmente o dólar está perdendo a sua relevância diante desses exemplos aqui que eu citei? Eu acho que não. A gente vai ver agora aqui 3 gráficos que vão mostrar como realmente está o uso do dólar no mundo inteiro. O primeiro gráfico aqui que a gente está vendo é o gráfico das reservas cambiais nos bancos centrais. A gente vê uma predominância do dólar em torno de quase 60% nos últimos anos. Ou seja,
de todas as moedas que os bancos centrais têm em reservas, a maior parte delas é em dólar, a segunda maior parte já é em euro e por aí vai. E o segundo gráfico que a gente está vendo aqui é o papel internacional de uma moeda sendo medido pelo seu uso de troca. Então a gente vê aqui que no continente americano quase 95% das negociações entre os países são feitas em dólar. Já na Ásia Pacífico é quase 80%. Na Europa quem predomina é o euro, justamente pelo fato do euro ser a moeda oficial de vários países da Europa, né? Então eles negociam entre si. E no resto do mundo é em torno de quase 70% do uso do dólar como moeda de transação entre os países. A gente está vendo agora aqui nesse terceiro gráfico, que é um índice calculado pelo FMI, que é um índice agregado de uso de moeda internacional. E o dólar, ele detém de quase 75%. A gente vê o euro aí batendo nos últimos anos em torno aí de 25%. E lá embaixo o renminbi da China com quase 3%. Tá, mas e aí? Será que a China de fato ela está ameaçando a soberania do dólar? Não, mesmo com esses exemplos, né? E mesmo com a alternativa de pagamento que alguns países já estão fazendo em moeda chinesa? Eu acho difícil também, porque a China tem uma outra característica que dificulta a moeda dela ser aceita amplamente internacionalmente, como é o caso da sua conta de capital. Ela tem um amplo controle dos capitais que entram e saem do país. Vou dar um exemplo aqui, um cidadão chinês que ele precisa comprar dólares, mas o governo restringe a compra de dólares de um cidadão chinês. Se você é estrangeiro e quer comprar títulos na China, você tem uma restrição de títulos que compra na China. Então, que conclusões que a gente realmente pode tirar aqui? Que o dólar ainda será uma grande reserva de valor, mas os países já começam a utilizar outras moedas alternativas apenas como meio de pagamento, né? Então o dólar vai continuar sendo ali uma espécie de porto seguro. Não há, vamos dizer assim, uma mudança de paradigma, mas que a gente entenda para onde as circunstâncias estão nos levando. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu agradeço de coração. Eu peço aí minhas considerações até pelo pouco da maneira de estar falando aqui, né? Mas como eu estou começando agora o canal no YouTube, eu vou aperfeiçoando isso aos poucos. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, eu peço por gentileza que se inscreva no canal e que deixe o seu comentário aqui se você concorda com tudo que eu disse aqui no vídeo, ou se realmente a China vai prevalecer aí com a sua moeda sobre o dólar. O importante aqui é que a gente gere esse espaço aqui para um grande debate. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.